Preciso falar agora sobre a noite de gala do Palmeiras, que enfiou 4-1 no Internacional, primeiro tempo de altíssimo padrão. O Palmeiras chega a estar vencendo por 4-0, o Inter nunca, na história do Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, havia tomado 4 gols num mesmo primeiro tempo. 3 gols de Vitor Roque, que desencantou, além de um gol de Lucas Evangelista. No segundo tempo, já pensando na partida contra o Internacional, o Palmeiras tira o pé, passa a jogar menos e acaba sofrendo o gol de Carboneiro. Nada que mudasse uma noite próxima da perfeição, com todo mundo extremamente feliz. Vitor Roque em especial. Primeiro hat-trick dele com a camisa do Palmeiras, são 7 jogos, nos últimos 7 jogos, ele tem 6 gols e 4 assistências, ou seja, 10 participações em gol em apenas 7 partidas. Flaco Lopes não marcou, mas voltou a ser extremamente importante para o Palmeiras. A estreia de Andrés Pereira aconteceu, ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pelo estádio. Queria registrar também o retorno de Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado por conta de 2 cirurgias no joelho, uma delas de patela, das mais graves de todas, e foi bastante bacana entender a emoção e os aplausos dos jogadores do próprio Palmeiras, todo mundo de pé para aplaudir o retorno de Bruno Rodrigues. Só para registrar, completar também que o Palmeiras pulou para a vice-liderança do Campeonato Nacional, 46 pontos conquistados, só um a menos do que o Flamengo. Palmeiras e Flamengo com o mesmo número de jogos. Cruzeiro aparece na terceira colocação com 44 pontos e um jogo a mais do que a dupla. Hora de informação importante: a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, foi condenada ao pagamento de indenização milionária. Só para explicar essa história em detalhes, vamos voltar para o ano passado, outubro de 2024. Torcedores da Mancha Verde, a principal organizada do Palmeiras, prepararam uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro, era uma represália por conta de um ato que já havia acontecido de ataque de cruzeirenses contra palmeirenses. Pois bem, nesse episódio de outubro do ano passado, uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas. E a justiça determinou que a Mancha indenize em R$1 milhão a família desse torcedor cruzeirense que faleceu há um ano. Importante registrar que esse tipo de condenação é incomum e abre um precedente extremamente importante, que pode culpar e responsabilizar torcidas organizadas por atos de seus representantes. Acho a decisão absolutamente pertinente. Devia ter acontecido antes, para que esses marginais saibam das consequências desses atos absolutamente absurdos. Só para completar, é importante registrar que o Palmeiras também chegou a ser julgado e informou que a Mancha é uma entidade autônoma, sem qualquer ligação com o Palmeiras, até por isso o Palmeiras foi absolvido e a Mancha Verde condenada a esse pagamento de indenização de R$1 milhão. Bora com a principal notícia do sábado: reviravolta a respeito de Paulinho. O atacante, comprado pelo Palmeiras a um custo de 18 milhões de euros, pode voltar a jogar ainda em 2025. Existe uma expectativa dentro do Palmeiras de que, no melhor dos cenários, ele esteja à disposição a partir de novembro, o que lhe garantiria algumas rodadas de Campeonato Brasileiro e também, quem sabe até, de Libertadores da América. Paulinho passou por uma cirurgia na tíbia assim que a Copa do Mundo de Clubes se encerrou em julho. Na oportunidade, a expectativa era de um retorno apenas em 2026, mas o Danilo Lavieri apontou ou apurou lá no Palmeiras de que o tratamento tem sido muito eficaz e a recuperação tem dado sinais de que pode acontecer de maneira antecipada. Paulinho, que foi absolutamente fundamental, mesmo jogando muito pouco na Copa do Mundo de Clubes, toda vez que ele foi utilizado, deixou excelente impressão. Contratado por 18 milhões de euros, além da cessão de mais 2 jogadores junto ao Galo, o Paulinho tem 16 partidas pelo Verdão, com 3 gols e 2 assistências. Tenho certeza que reforço melhor para o Palmeiras para a reta final de temporada o Verdão não conseguiria ter. Com a lembrança de que se o Palmeiras vencer a Libertadores da América, se classifica para o Intercontinental de Clubes, marcado para o fim desse ano, o que poderia garantir a presença do Paulinho. E você, o que pensa sobre isso? Hora de falar sobre Renan Lodge. A grande bomba do sábado aconteceu à noite. Renan Lodge e seu empresário Pablo Miranda já estão no Brasil. Eles decidiram rescindir o contrato com o Al Hilal, time da Arábia Saudita, que na sexta-feira mandou a lista de inscritos para a Federação Saudita sobre o campeonato local e excluiu o Renan Lodge dessa relação. Renan notificou o Al Hilal de que está entrando com um processo na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, exigindo a rescisão do contrato de forma antecipada.
Tudo porque o atleta foi impedido de atuar na liga local. Há uma série de casos parecidos e jurisprudências. Inclusive tive acesso a uma condenação contra o Adana da Demirspor, da Turquia. Por conta de situação parecida, um atleta estrangeiro foi contratado, acabou não sendo inscrito por conta da limitação de estrangeiros e isso acabou garantindo a ele o direito de rescindir o contrato. Desde 2013, há uma série de decisões da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte tratando sobre o desregistro de jogador por causa da cota de estrangeiros na liga. Através das suas redes sociais, o Renan Lodge disse o seguinte, abre aspas, busquei assessoria jurídica e fui informado de que não posso ser privado de exercer a minha profissão. Tomei a decisão de buscar meus direitos, espero ansiosamente que os órgãos responsáveis julguem meu caso o mais rápido possível para que eu possa voltar a fazer aquilo que eu amo, sem nenhuma restrição. O Lodge, antes de optar por essa rescisão ou esse caminho litigioso, ele havia calculado que jogaria no máximo 11 partidas na atual temporada. Isso se o Al Hilal fosse até a final da Champions League Asiática, o único torneio que ele poderia disputar, e se o técnico Simone Inzaghi usasse o Lodge para a lateral esquerda nesse campeonato, que talvez não seja muita lógica, até porque o Lodge estaria sem ritmo, concorrendo, por exemplo, contra o Theo Hernandes, recentemente contratado. Diante desse cenário, o Lodge entrou na justiça e agora aguarda por uma posição. Queria contar só mais alguns bastidores. Ao longo dessa semana, diante da possibilidade de o Lodge deixar a Arábia Saudita, o time saudita cogitou a possibilidade de cancelar o visto do atleta, mas desistiu até porque entendeu que se o fizesse, daria a chance de vitória nos tribunais enorme para o atleta. Sobre a chance de Renan Lodge jogar no Brasil, isso vai ser discutido num segundo momento. É natural que o empresário dele, o Pablo Miranda, já tenha sido procurado por times daqui, mas o Lodge quer entender primeiro quais serão as posições de FIFA e Corte Arbitral do Esporte para escolher seu futuro ao Hilal, que tem 3 laterais esquerdos, todos contratados por um caminhão de dinheiro. Renan Lodge foi o primeiro, 22 milhões de euros, o segundo Muteb, que custou 28 milhões de euros, e o Theo Hernandes custou mais 25 milhões de euros. Estou muito curioso para saber como Marcos Leonardo e Caio César vão se comportar em relação ao fato de também terem ficado fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentar e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Palmeiras. Bruno Fux fica ou não para 2026 no Verdão? Importante lembrar que o Bruno foi o único dos 12 reforços alviverdes de 2025 que chegou sem custos, todos os outros foram comprados. Bruno Fux pertence ao Atlético Mineiro e veio emprestado ao Palmeiras numa troca que levou o Caio Paulista à Cidade do Galo. Jorge Sampaoli, novo treinador do Atlético, já demonstrou a intenção de contar com Bruno Fux em 2026, mas Abel Ferreira também pretende a permanência do atleta. Bruno foi perguntado sobre o tema e respondeu, abre aspas, quero ser comprado pelo Palmeiras, é um desejo que eu tenho, estou muito feliz aqui e quero seguir crescendo. A tendência é de fato que o Bruno Fux fique, ainda que o futuro de Abel Ferreira esteja indefinido. O Palmeiras vai fazer todo o seu planejamento para a próxima temporada a partir da confirmação ou não do seu treinador. Mas o Bruno é alguém que conseguiu se destacar e chamar a atenção também dos dirigentes da presidente Leila Pereira, atleta que vai custar 4,5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais, esse é o valor estipulado do contrato de empréstimo. Não há obrigação de compra. Sabe aquela história de que se ele bater um determinado número de jogos, o Palmeiras é obrigado a comprá-lo? Atlético e Palmeiras não firmaram esse tipo e esse modelo de negócio. Então, o Palmeiras sabe quanto custará se quiser ficar com o Bruno Fux. A tendência é que ele seja comprado, mesmo tendo perdido um pouco de espaço nos últimos jogos. Gustavo Gomes e Murilo têm formado a dupla de zaga titular. O fato de ser um cara muito bom de grupo e com enorme potencial também permite que o Bruno Fux, mesmo não sendo um titular absoluto, tenha essa prioridade de permanência no Verdão. Então é isso, rapaziada, beleza? Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. Pra quê? Pra ficar ligado sobre e ficar super antenado nas últimas atualizações do Palmeiras. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Valeu? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração e segue pra mais. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos!